Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, né? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas lembrando que essa aula ficará gravada e estará disponível caso você queira reassisti-la na nossa plataforma do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, tá certo? A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Anderson. Bem-vindo, Anderson. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, né? Hoje a gente começa um novo gênero textual, né? Eu sei que quando é assim vocês comemoram, né? Vamos mudar um pouco de assunto. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu queria perguntar a vocês aí, e eu vou conseguir escutar o que vocês me responderem, tá certo? Se vocês já ouviram falar dos anúncios publicitários. Já, né? É um gênero bem comum que circula entre a gente no nosso dia a dia, né? Tá em todos os lugares, tá na TV, tá no jornal, tá na revista, tá nas plataformas online que a gente utiliza, né, as redes sociais, tá em todos os lugares, no ônibus, no metrô. Então eu tenho certeza que você de casa já deve ter parado para prestar atenção em algum outdoor aí na rua. Mas, e qual seria o conceito, Vivi? Esse gênero textual que eu vejo em todos os lugares que eu vou, o que ele significa? Bom, o gênero textual, ele apresenta um produto de forma atrativa a fim de convencer o consumidor a adquirir esse produto que ele está mostrando. Então, o anúncio, ele tem como principal função aí convencer você, que é o transeunte, né? É quem está passando pela rua, é quem está assistindo a TV, é quem está escutando o rádio, a comprar algum produto que está sendo anunciado ali por uma marca que está tentando vender o seu produto. Então, a principal característica do anúncio publicitário é convencer o público, convencer a sociedade de que ela precisa consumir aquele determinado produto. E nós estamos muito acostumados a consumir propaganda, não é? Dessa forma, dessas várias formas midiáticas que rodeiam o nosso dia a dia. Mas, e como esse gênero surgiu? Você já parou para pensar? Não? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno recortezinho histórico sobre o surgimento dos anúncios publicitários, tá certo? Há registros de históricos de formas de publicidade ainda na antiguidade, ali quando começam a surgir as primeiras cidades civilizadas, né? Lá no Antigo Egito, por exemplo. Os egípcios, por exemplo, utilizavam técnicas de comunicação para estimular as vendas por meio de propagandas em papiros, né? Não sei se vocês lembram aí o que era um papiro, que a gente conversou em aulas passadas, especialmente sobre carta, que eu falei sobre o surgimento dos primeiros papéis, né? O papiro é essa plantinha aqui. Na verdade, ela é um tipo de papel feito a partir dessa planta, dos Cyperus papyrus, tá certo? Então, a publicidade no Antigo Egito era feita através da escrita, né? Por meio do papiro. Já a publicidade moderna está ligada ao surgimento dos primeiros jornais impressos, coisa também que eu já falei aqui para vocês, do surgimento da prensa de Gutenberg, como ele começou aí a imprimir em larga escala em papéis, coisas que não era feito, precisava ser escrito manualmente. Então, depois da invenção de Gutenberg, o papel ele começa a ser prensado e imprimido, né? Vamos supor assim. Os primeiros anúncios comerciais foram publicados em 1650, lá na Inglaterra. E eles tinham uma finalidade muito diferente das que nós temos hoje, né? Eles falavam das grandes navegações, fazia propaganda sobre médicos e dentistas para atender o público. Então, ele tinha aí uma gama do que era publicidade naquela época, muito diferente do que se tem hoje, em que a gente consome produtos dos mais variados, né? Desde produtos para casa, produtos para beleza, etc. Nos Estados Unidos, né, a publicidade começou em 1704, aí foi bem depois, né? Também nos jornais, principalmente pela compra e venda de imóveis, tá certo? Então, a publicidade ela surgiu nos Estados Unidos mais fortemente para fazer esse serviço aí, essa prestação de contas, na verdade, para facilitar a venda e compra de imóveis, coisa que é muito comum aqui no Brasil também, foi durante muito tempo, né? Antigamente, ou não tão antigamente assim, que eu não sou tão velha, a gente pesquisava no jornal casas e carros para comprar. Hoje em dia, a gente consegue, através da internet, fazer essa compra e a venda com muito mais facilidade. Mas, durante muito tempo, essa foi a forma mais rápida de se fazer a compra de determinados imóveis. No Brasil, a propaganda se inicia em meados de 1800, tá certo?
Então, vamos ver como é que isso surgiu no Brasil. Até 1900, além dos anúncios do ramo imobiliário, a venda de escravos era muito comum no Brasil. Como vocês sabem, e já devem ter visto nas aulas de História do Brasil, o trabalho escravo era comum no Brasil até o surgimento da Lei Áurea, né, ali no ano de 1885, quando houve a abolição da escravatura. Então, a publicidade também servia a esse tipo de comércio, né? E também nesse período, em Minas Gerais, Tiradentes criou panfletos, né, sobre a independência do Brasil, no que pode ser considerada a primeira campanha de propaganda política do país. Né? Tiradentes é aquela figura histórica que a gente já conhece, aí um precursor da Inconfidência Mineira, que foi um movimento contra o governo local, por causa da arrecadação gigantesca de impostos que tinha o Visconde de Barbacena. Então, Tiradentes vai contra esse governo instaurado nas Minas Gerais. Então, ele fazia essa propaganda pela independência, pela Inconfidência Mineira, através de panfletos. E isso também é considerado aí uma primeira propaganda política do nosso país. Já o trio Agência, Cliente e Jornal estreou no Brasil em 1891, aí bem depois, né, com a criação da Empresa da Publicidade e Comércio. Em 1913, nascia a primeira agência de publicidade do país, a Eclética. A popularização do rádio fez crescer o campo da publicidade e propaganda, com anúncios criativos e jingles marcantes. Né? Aí a gente tem o rádio, que chega com muito mais facilidade na casa de todo mundo do que o papel, né? E o custo é menor também, então aí a gente tem a grande circulação de jingles, de radionovelas também, mas esses jingles acompanham a gente no nosso dia a dia, né? Eles marcam o produto na nossa cabeça e faz com que a gente fique aí lembrando, rememorando o anúncio publicitário que a gente viu de manhã, por exemplo. A gente passa o dia todinho cantando o jingle. Então o jingle é essa musiquinha que faz que toda vez que a gente escuta, faz a gente lembrar de um produto específico que está sendo vendido aí, que é vinculado no rádio, que é vinculado na TV, normalmente, né? Mas o jingle também existe nas plataformas digitais, né? Quando a gente consome algum vídeo do YouTube, por exemplo. E aí tem aquele anúnciozinho no começo de 5 ou 30 segundos, às vezes também tem uma musiquinha. E essa musiquinha faz com que o leitor ali, o interlocutor, fixe o produto, né? Ele influencia na nossa capacidade de lembrar do determinado produto ou de determinada ideologia, de determinada propaganda que está sendo vinculada ali. Então, vamos lá, vamos continuar. A televisão. Depois do rádio, a gente sabe, vem a televisão com muita força no Brasil, né? E o advento da TV é da década de 50 no Brasil. Então, aí a TV é um pouquinho antiga, né? Já fazendo aí mais de 70 anos, que a gente tem esse eletrodoméstico nas nossas casas, fazendo parte da nossa vida diariamente. Então, o marketing ganhou ainda mais força. Se ele já tinha ganhado força com o rádio, né? Ele agora ganha ainda mais força, porque a publicidade ela chega para a gente animada. Ela chega em forma visual. Então, a gente consegue consumir e ver o produto, não apenas escutar sobre ele. E o marketing ganhou ainda mais força. As propagandas se tornaram potencializadas das vendas, né? Potencializadoras das vendas, na verdade. E assim surgiu o primeiro departamento de propaganda de um jornal do Brasil, ainda na TV Tupi, né? Vocês aí em casa são jovens, com certeza não sabem o que era a TV Tupi. Eu também confesso que sou jovem. Eu também não cheguei a assistir nada da TV Tupi, né? Ela surgiu lá na década de 50. Mas ela foi a precursora das televisões, né? Todas as emissoras aí copiaram alguma coisa na hora de fazer o seu próprio modelo de transmissão. Então, ela foi a pioneira, todas as outras surgiram a posteriori, né? Depois dela. E a publicidade? Agora a gente vai fazer uma pequena diferenciação, né, entre o que é publicidade e o que é propaganda, a grosso modo. Então, vamos lá. A publicidade é tornar pública alguma coisa, é despertar no público o desejo de compra. A publicidade tem como objetivo o lucro através da atividade comercial. Então, eu exponho um determinado produto, eu torno ele público para que o meu público consiga, através dessa propaganda, consumir esse produto. Então, o objetivo da publicidade é o lucro, é estabelecer aí uma relação de compra entre o consumidor, o cliente e a pessoa que está fazendo a propaganda.
Já a propaganda utiliza estratégias de persuasão para fins ideológicos. Ela visa difundir informações que geralmente são pagas, induzindo pessoas à aquisição do anunciado. Geralmente apelam para recursos psicológicos que mexem com as emoções, opiniões e sentimentos, motivando as mais diversas ações a partir deles. Então, aí a gente tem aí uma conversa muito forte entre a publicidade e a propaganda. A diferença é que talvez a propaganda seja o modo de pensar a publicidade, né? E ela tem fins muito mais ideológicos. Então, eu consigo fazer a propaganda de alguma coisa, podendo, inclusive, não ser paga. Na maioria das vezes ela é paga, mas pode ter fins também não intencionalmente de propaganda, de pagos. Então, a propaganda, ela utiliza a persuasão. Ela quer tentar convencer a pessoa que está lendo o anúncio de alguma coisa. Então, ele não precisa necessariamente comprar. Pode ser uma ideia, né? Uma ideologia. Por exemplo, se eu falo sobre a preservação das florestas, por exemplo, eu não estou querendo vender nada para o meu consumidor, mas eu estou querendo fazer com que ele entenda que a preservação das florestas são necessárias para que haja bem-estar social, para que não haja tanta queimada, para que o vegetal, a fauna e flora sejam preservados e assim a gente consiga cuidar do meio ambiente. Então essa é uma ideia que não passa necessariamente pela compra de algo, mas é a venda de uma ideologia, tá certo? Que vai influenciar, impactar a vida de todo mundo. E aí ele utiliza mais esses recursos psicológicos, né? Faz com que a gente se toque. E aí, através de algum sentido, das emoções, de algum cheiro, do despertar de alguma coisa sensitiva, você consiga ser atraído para a propaganda. E além da TV, né, além de tudo isso que a gente estava falando aqui, nos dias de hoje, talvez a internet ocupe lugar de maior destaque do que a TV, por exemplo, em termos de publicidade, né? A gente consome tanto de um quanto de outro. O gênero que já havia conseguido se desenvolver bastante por meio da TV, encontra na internet possibilidades mais abrangentes de chegar até o público consumidor, né? Eu consigo fazer uma propaganda de grande circulação, que vai ser repetida exaustivamente na internet, através do acesso a vídeos, e a gente consegue fazer até com que seja mais barato do que a TV. Então, a internet, as redes sociais, vêm aí para potencializar os anúncios publicitários, né? O que mais? E quais são os elementos da propaganda mesmo? Será que vocês aí de casa saberiam me dizer? Não? Tem certeza? Então, vamos lá, vamos olhar quais são os elementos da propaganda. A gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que eu já falei aqui bastante em outras aulas também. A linguagem verbal utiliza a linguagem, né, a língua portuguesa, para construir aí imagens, sentidos, valores semânticos. Valores semânticos são os significados das coisas. Então, a gente utiliza a língua, o verbo, as ações, para produzir aí significado dentro de um anúncio, dentro de uma publicidade. E a linguagem não verbal, ela funciona por meio das imagens e vai fazer essa conversa entre o que está sendo mostrado imageticamente, através de uma foto, de um desenho, com a linguagem verbal, que é o texto. Então, o anúncio publicitário ele vai trabalhar nessas duas esferas, com o texto e com a imagem. E o texto? O texto pode apresentar caráter argumentativo, né? Elencando aí as qualidades do produto. Afinal, se eu estou querendo convencer o meu público de que ele precisa consumir determinado produto, eu preciso trabalhar a argumentação. Por que o meu produto é bom? Porque ele é indispensável à vida desse consumidor. O que é que ele vai trazer de positivo para a sua vida? Porque ele é melhor do que a concorrência, por exemplo. Ele é mais barato, ele é mais caro. Então, todos esses fatores influenciam na hora em que você vai adquirir aí um produto através dos anúncios publicitários, né? Então, a gente tem que elencar aquela famosa entrevista das suas qualidades. Conte por que você é bom para estar aqui. Então, o anúncio publicitário vai fazer isso com todos os produtos que tenta vender, tá certo?
A publicidade circula em diversas plataformas, né? Como eu já havia falado. A gente tem aí do comecinho dos jornais, das revistas, passando pela televisão, passando pelo rádio, até chegar à internet. Murais, outdoors, meios de transportes, ônibus, metrô e online também, em posts de redes sociais, em sites, em jornais online também e nos vídeos que a gente acessa no YouTube. Então, a gente está cercado o tempo todo de propaganda e de anúncios publicitários, né? Isso aqui... Essa rua é um ótimo exemplo disso, né? Que tem propaganda em todos os lugares, de sanduíche a peça teatral. Então, a gente consome esse tipo de produto o tempo todo, embora não pare para pensar sobre ele. E a linguagem? Bom, a linguagem ela ganha um valor conotativo, que é um sentido figurado da linguagem, né? Eu finjo que quero dizer uma coisa quando na verdade eu estou dizendo outra, né? E a sua estrutura ela ganha camadas simbólicas e interpretativas. Então é necessário para quem escuta a propaganda fazer um esforço interpretativo, porque nem sempre a linguagem ela vai ser no sentido real da coisa. Ela pode aí ganhar um outro significado. Então, por exemplo, quando eu digo o carro voava, o carro não está voando, o carro não voa, quem voa é avião. Mas o que é que eu quero dizer quando eu digo que o meu carro voa? Eu quero dizer que ele é muito veloz, que ele é mais veloz do que a maioria dos outros carros. Então aí a linguagem é trabalhada para que ela consiga se ressignificar, ou seja, ganhar um outro significado, tá certo? Eu trouxe aqui uma propaganda de uma loja de sanduíches, né? E o título faz referência ao sabor do sanduíche, valorizando o tempo em que a loja atua no mercado de consumo. Então, o título da matéria é Um Sabor Histórico. Então, a gente tem aí o valor sinestésico, que é o sabor do sanduíche agregado à historicidade, não só da loja, mas também da humanidade, né, na criação e desenvolvimento dos sanduíches. Então, a gente tem o consumo desse produto ao longo da história. Então, o título dessa propaganda, ela faz essa referência aí, esse jogo com a linguagem para buscar um argumento que é histórico na hora de produzir, de tentar vender o produto. Afinal, você não está consumindo um sanduíche, você está consumindo um produto com valor histórico. Veja a importância desse produto. Então, ele usa esse argumento para tentar convencer de que não apenas ele é saudável, ele é nutritivo, mas ele também carrega a história da humanidade consigo. Ao mesmo tempo, o título serve de pista, né, sobre como a publicidade vai abordar o produto, comparando com a história e a evolução do alimento em si. Então, o título dá a indicação de como é que esse anúncio publicitário vai ser feito. Então, ele não é simplesmente ali elencando as qualidades do produto. Ele vai comparar com a história da humanidade e falar quem é que gostava do sanduíche ao longo da história. Então, ele usa o aristocrata inglês John Montagu para falar que ele já gostava de sanduíche lá atrás, no século XVIII. Então, você, assim como o John, tem aí o mesmo gosto para consumo. E o texto utiliza de referências e fatos históricos para trazer algo novo sobre o sanduíche, né? mas também o torna erudito, digno de reis, valorizando o produto. Então, com essa eruditização do produto, eu consigo convencer o meu cliente de que ele pode ser nobre também. Afinal, se um rei, se um aristocrata inglês do século XVIII consumir esse produto, por que que eu hoje não posso? Eu sou tão nobre quanto. Então, é um recurso aí de persuasão para tentar convencer o leitor. Outra coisa é que ele traz um dado novo, né? Esse recorte histórico é interessante porque pode ser que o meu cliente ele não saiba dessas informações. Então, eu agrego aí um valor de conhecimento mesmo sobre a história da humanidade. E com relação à ideia do rei colocar... Peraí, calma. A linguagem imperativa, ela também vai ser um recurso importante, né? Na hora da publicidade. Então, eu compre, consuma, coloque, venda. Então, a gente tem aí o imperativo dando ordens para o meu consumidor para ele entender o que é que ele precisa fazer depois de ver o anúncio publicitário, né? Então, aqui ele faz uma relação entre a ideia do rei colocar carne no pão com a escolha do cliente com relação ao sanduíche escolhido na loja. Então, por exemplo,
ele vai contar o que é que o aristocrata fazia, né? Ele gostava tanto de jogar cartas que deu um jeito de se alimentar sem atrapalhar o jogo. Colocava a carne no pão e continuava a jogatina. Então era um hábito desse aristocrata inglês que ele não queria parar de jogar. Então é o surgimento aí do sanduíche, né? Como se deu quem fez o primeiro sanduíche. E aí ele associa essa ideia do aristocrata com o seu ato de fazer o seu próprio sanduíche nessa rede de fast food. Então, perceba que a linguagem influencia muito. E aí a gente tem dentro do quadrado, aposte nele, aposte no sanduíche. Que ele vai matar sua fome e que ele lhe torna tão digno quanto esse aristocrata. E a imagem ela precisa ser apelativa, né? Ela precisa ser atrativa, convidativa e exemplificar o produto. Embora muitas vezes a gente saiba que tem uma diferença aí entre a imagem e a vida real no nosso dia a dia, né? Esse produto matará a sua fome, é essa a ideia que a propaganda quer fazer, de fato, sobre esse sanduíche, né? Então, ele está aí vendendo, através de adjetivos também, como suculento, ele fala que o aristocrata é fã do sabor suculento da carne bovina, então a gente tem aí o uso não apenas do imperativo, mas muito dos adjetivos, dando qualidade ao nome, qualidade ao sanduíche, para fazer toda essa persuasão, todo esse convencimento. Tá certo? O anúncio ele pode ser estático, através de imagem e texto. Por exemplo, os outdoors, que são aqueles anúncios colocados em rodovias, né, altos que a gente vê quando está passando. Revistas impressas, jornais impressos e imagens de sites. Mas o anúncio também pode ser em vídeo, né, que eu já tinha falado aqui. Pode apresentar uma cena ou alguma animação, um movimento que caracterize alguma situação cotidiana ali do nosso dia a dia e fica muito mais fácil visualizar o produto que está sendo vendido. Não só as suas qualidades, mas a sua aplicabilidade, através de uma cena, não é mesmo? E aí a gente consegue reconhecer o uso e aplicá-la e utilizá-la da mesma forma, ou de forma diferente, depende do que para que você vai usar o produto que você comprou. Outro recurso importante nos anúncios publicitários é a utilização do som. Eu tinha falado aqui do jingle, né, que é aquela musiquinha que repercute e fica na nossa cabeça depois que a gente escuta um anúncio publicitário. E quando ele acontece em vídeo, o som ele possui uma função importante ali, tá certo? A linguagem sonora pode ser explorada de modo significativo nos textos publicitários. Então, ela pode vender o produto, dar os argumentos necessários de por que aquele produto é bom, mas ele pode também marcar de forma sensitiva, né, com os nossos sentimentos, promovendo o despertar de sensações através da música também. Saiba quem é o seu público-alvo. É importante para você que está querendo aí fazer o seu anúncio publicitário. Você não vai fazer uma propaganda para todo mundo, né? Porque ninguém agrada a todo mundo. Mas, então, é necessário que você saiba aí quem é o seu público-alvo na hora de fazer um anúncio publicitário. Quem eu quero atingir? Para quem eu vou vender? Qual é a minha faixa etária? Então, tenha isso bem claro e bem estabelecido na hora de produzir. E utilize a sinestesia. Eu estava aqui falando de como a música ela desperta as sensações, e isso é muito importante para a publicidade, porque é através desse valor sinestésico que o meu cliente gera empatia com o produto. E esse valor sinestésico pode ser dado pelos sons, mas também pela linguagem, como a gente viu, né? Como a gente viu em outras aulas também o uso da figura de linguagem de sinestesia, que é uma figura de palavras, na qual utilizamos em uma mesma expressão diferentes sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Então, quando eu digo que as palavras são doces ao meu ouvido, eu estou usando aí uma figura de linguagem sinestésica. As palavras, elas não são doces. O que é doce é o brigadeiro. Mas, se eu quero construir um sabor, né, dar sabor às minhas palavras ou ao produto que eu estou vendendo, o valor sinestésico, que é esse tratamento das palavras, levando em consideração os sentidos, a audição, o tato, o paladar, a visão. Então, eu consigo aí gerar valores significativos para o meu produto, tá certo? Ressignificá-lo. E aí eu utilizo essa parte que é verbal, que é o texto, com a parte não verbal, que são as imagens ou os sons, né? E por fim, garanta que o seu produto traga felicidade e bem-estar ao cliente. Ninguém quer consumir um produto que deixa a gente infeliz, não é? Então, a persuasão vai passar aí
pela necessidade de vender felicidade, né? E todo mundo quer ser feliz, não é mesmo? Então é isso. E agora é a sua vez, né? Agora que a gente viu aí um preâmbulo daquilo que significa o anúncio publicitário, eu queria deixar uma atividade para vocês, né? Imagine que você precisa vender um de seus itens pessoais. Como você anunciaria esse produto nas redes sociais? Então, lembre-se de trabalhar com a linguagem para produzir uma sinestesia agradável. Lembre-se de usar verbos no imperativo, compre esse produto. Lembre de tudo isso que eu falei aqui. Se for necessário, volte na aula, assista de novo, para fazer o seu próprio anúncio publicitário de alguma coisa que você está querendo se desfazer aí e não sabe como. E lembre-se também de atentar para o público-alvo, para quem você está fazendo esse seu anúncio. São para pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas, tá certo? Leve tudo isso em consideração, tá certo? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer, mais uma vez, dar essa aula para vocês. Hoje a semana todinha, essa semana inteira a gente fala sobre os anúncios publicitários, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até lá!